Bom dia, estamos aqui com a nutricionista Cristiele. Ela é a coordenadora da Estratégia Amamenta Alimenta Brasil, da qual ela é tutora, eu também sou tutor, tá? Estamos aqui no CENC, que é o Centro Especializado em Nutrição e Qualidade de Vida, tá? E ela vai nos falar um pouco hoje sobre os problemas que podem frustrar o processo de amamentação e alguma coisa que pode colaborar para que esse processo seja um sucesso e nós tenhamos no final deste processo uma criança alimentada, uma criança nutrida. Cristiele, a bola é tua. Tá bem. Obrigada então, Serginho, por essa oportunidade, né, por esse convite, pela lembrança também. Então, ainda mais agora na andança, né, com a Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil e conversando muito com os profissionais de saúde de toda a rede da atenção básica sobre a amamentação, levando as oficinas de trabalho da Estratégia Amamenta e Alimenta também adiante. Nesse espaço de diálogo a gente consegue extrair muito dos profissionais e as queixas se repetem, né? As queixas são bem parecidas. Então, o que impacta ali na amamentação de uma forma bem negativa, na minha percepção, surge muito é a dor no amamentar, né? Que aí pode estar ocasionada ali por esse início de um peito que não era estimulado, enfim, né? E que não passa, né? Pode estar sendo causado também por uma pega inadequada, né? Uma pega e um mau posicionamento, tanto da mãe, né, quanto do bebê, aí, da criança que está sendo alimentado, que está sendo amamentado, né? Então, essa dor impacta muito, porque aí é uma mãe que está a recém-parida, né, que a recém ganhou o nenê, a recém deu à luz, enfim, tem todas as questões hormonais que esse primeiro momento trazem consigo, né, todas as alterações, então tem baby blues ali, e aí quando chega essa dor, isso é um fator muito forte que determina, né, negativamente, que impacta bem negativamente a amamentação. Bom, depois a gente vai falar, né, como resolver os perrengues, né, os problemas que aparecem. Então a dor eu identifico como sendo, né, nesse espaço de diálogo que hoje a gente tem mais forte com a rede, com os profissionais, sendo um ponto muito importante, né? E aí pode ser a dor, então, como a gente já comentou, e pode, né, um engurgitamento mamário também ali que dói, né, as complicações que podem trazer a amamentação, né? E o engurgitamento ele vem muito frequente, né? Próprio fisiológico ali pela pojadura mesmo, né? A descida do leite, quanto depois por falta de manejo da popô, né? Então isso é um ponto bem sério, bem importante de ser resolvido, né? E aí, outras coisas que impactam e aí pesa também no emocional desta mãe, impactam de forma negativa, aparece bem forte a falta de rede de apoio, né? Família, no caso que está falando. Isso. E rede de apoio de uma forma geral, que sim, normalmente a família, mas que também pode ser aqueles vizinhos, aquelas vizinhas, aqueles amigos mais próximos, né? Que às vezes eu vou até dizer que ajudam mais do que a própria família, né? Então, a falta dessa rede de apoio é um fator muito negativo sobre a amamentação, né? Por quê? Porque aí a gente tem uma mãe recém-parida, enfim, né, que recém teve seu bebê, com todas as demandas dessa criança, né, que exige daquele serzinho ali, precisa da gente para sobreviver, né? A gente tem não só aquela demanda, a gente precisa comer, e aí eu falo também enquanto mãe, né? Deu um pequeno de 3 anos e agora da Luísa de 20, quase 9 semanas, né, no forninho. Então a mãe precisa comer também, precisa estar bem alimentada, né? Tem roupa para ser lavada, e aí eu falo da rotina da casa de uma forma geral, né? O banheiro tem que estar limpo, a casa tem que estar habitável, né, gente?
a louça vai se gerando, né? Então, essa falta de rede de apoio com esse olhar, sabe, Sérgio? De cuidar da mãe, de dar esse apoio, esse suporte para a mãe que está ali nesse processo de desbravamento, né? Talvez o primeiro filho seja tudo novo, né? Não seja o primeiro, nenhum filho é igual ao outro, né? Então, mas já é algo mais conhecido, mas mesmo assim impacta, porque é muito exaustivo, a gente Sim. sabe, demanda muito do organismo da gente, né? Então, essa falta de rede de apoio, com esse olhar do cuidar da mãe, para a mãe conseguir estar mais descansada, digamos assim, não sei se dá para dizer que mãe fica mais descansada, né? Mas que não tenha tanto essa sobrecarga para conseguir se dedicar mais para o cuidado do bebê, acho que é uma forma que impacta muito negativamente também, porque cansaço sempre vai ter, mas pode ter um pouco menos ou um pouco mais, né, que atrapalha nesse processo. E aí eu já faço um link que tem a ver também com rede de apoio. Nas oficinas até surgem alguns apontamentos como rede de atrapalho, né, que são os famosos pitacos, né. Então, vem as visitas, e aí as visitas vêm para ver a criança, né? A mãe, coitada, né? Tava lá gestando, fica esquecida, não adianta, né? E aí vem os pitacos indesejados, né? Com mitos que a gente sabe que hoje em dia não é mais assim, né? E claro, as pessoas às vezes não têm a intenção, e normalmente, às vezes não, né? Normalmente não têm a intenção de magoar, né? Enfim, mas acabam sendo invasivas. E pelo próprio período ali que a mulher se encontra, que é muito frágil, né, acaba tendo um impacto bem grande. Então, o bebê tá ali, né, no colo da mamãe, aconchegadinho, larga essa criança do colo, deixa no carrinho, vai acostumar mal, né? Ou o bebê começa a chorar, porque sim, né, bebês choram, isso acontece, bebês choram, né? Enfim. E aí diz, né, teu leite tá fraco, não tá alimentando essa criança, mas a recém estava no seio, A né? velha história do leite fraco. Exato, né? E aí outros mitos, né, dá chazinho, né? Eu criei 4, 5 desse jeito, ninguém morreu, dá chazinho de funcho, né, pra cólica, dá chazinho de camomila que ajuda a acalmar, né? Então, essas séries de pitacos também, e isso interfere muito negativamente na amamentação da mãe que está ali fragilizada, né, em todo esse processo que é delicado, assim, né, que mexe muito no organismo da gente. E aí a gente vai falar depois, mas aí eu acho importante, assim, ó, a gente já empoderar essas mães, né? E é com conhecimento, né? A gente não fala de amamentação quando a criança nasce, por isso que é tão importante trabalhar na gestação inteira, ali desde o início, né? Com a mãe, com o pai, com os avós, com os gindos, né? Com toda a rede, com as amigas, empoderar né, a mãe e pai ali, mas toda a família, esclarecer esses mitos, sabe, que são muito fortes ainda sobre a amamentação, porque depois já vai estar mais preparada, né? Então, até não receber esse tipo de palpite, né, que hoje a gente diz que adoraria, né, só pode dar palpite quem der um pix, né? Aí tá autorizado. Então, empoderar essa mãe com conhecimento real, atualizado, científico, né? Que não é bem assim a coisa. E aí ela já vai ter uma outra interpretação e receber de uma outra forma também esses pitacos, enfim, né? Que não são por mal. E é muito importante a gente trazer essa galera, né? Os pitaqueiros de plantão, para o nosso lado, né? Então, enquanto profissional da saúde, né, Serginho, o maior contato que a gente puder ter com essa rede também, para dizer, porque às vezes não, né? Normalmente o óbvio precisa ser dito, né? Tipo, vai visitar a criança, né? Depois de um certo tempo, dá um espacinho ali para a família se organizar, né? Essa criança percebeu o mundo que chegou, que mudou, né? Mas, né? Leva um bolinho, leva uma comidinha, leva um
pote de feijão congelado para essa família, né? Se oferece para lavar uma louça, se oferece para limpar um banheiro, sabe? Então, nesse sentido, eu acho que a gente precisa falar muito e falar cada vez mais sobre isso, para sensibilizar a sociedade de uma forma que, né, tem que ir para ajudar, não só ir como visita, sabe? Inclusive, aproveitar esse espaço de informação lá na consulta de pré-natal, que é muito importante, tá? A mãe está sendo informada, o pai da criança está sendo informado, a sogra, os avós, né? Os genros, para aproveitar o momento para dar esse tipo de informação. Com toda certeza. Todo momento é válido, né? Os grupos, né, a gente sabe que a gente tem uma realidade na rede assim da dificuldade de formar grupo de gestantes. Sim, né? Muito difícil. Isso é geral no município. E aí eu desconheço a realidade de outros municípios, né? Mas aproveitar assim qualquer momento que tiver para tocar nesses assuntos, porque isso parece óbvio às vezes, né? Mas sempre precisa ser falado, tudo precisa ser falado, né? Precisa ser dito. E aí eu já faço o link com outro fator que eu acho que atrapalha muito, que é essa questão multitarefas que a gente tem e sobrecarga aí, né? Então, se essa família conseguir dar uma rede de apoio para essa mãe, essa familhinha que está se formando, né? A mãe, o pai, a criança, enfim, vai desonerar a mãe no sentido de menos carga de trabalho, porque às vezes é o primeiro filho. Mas na nossa realidade de trabalho, pode ser o segundo, pode ser o terceiro, pode ser o quarto, né? Ou mais. Sim. Então, a carga é pesada, é diferente, tem que alimentar as outras crianças, tem que alimentar a família, não é só aquele bebê para se dedicar, né? Então, no momento que a gente consegue tirar um pouco essa carga de trabalho da mãe, ela sabe que vai ter essa demanda suprida, né? Seja por quem for, pela família, por vizinhos, por amigos, todo mundo que quer ajudar é muito bem-vindo, vai ajudar no processo de amamentação positivamente, então vai deixar de ter esse impacto negativo, né? E uma outra questão que tem aparecido é a questão da estética, né? E aí, amamentar ou não é uma decisão da mãe, né? Apesar da gente saber dos vários benefícios que tem, né? Já estamos com o tempo quase ali, tem aparecido essa questão da estética da mãe optar por não amamentar porque o peito vai cair, né? Então, a gente, enquanto profissional, nosso papel é orientar, né? É falar dos benefícios do aleitamento materno. Gente, ali é feito vacina, né? Eu fico encantada com isso, porque a criança ali recebe primeiro o leitinho ali, o colostro, depois, né, vai mudando a configuração conforme a criança, ali a demanda da criança. Então, todas as IgAs, todos os glóbulos brancos ali na composição do leite com esse efeito na imunidade, né? Então, isso para mim é incrível, né? Protege contra a morte, né? Então, crianças que são amamentadas têm menor mortalidade, principalmente ali no primeiro ano de vida, né? O risco das infecções também estão diminuídas, né? Diarreia, otite, pneumonias, né? As crianças internam menos, crianças que são amamentadas, né? Que recebem o leite humano, enfim. Toda a questão orofacial, porque amamentar é uma academia, né, Serginho? Para criança, né? Então, todo o estímulo orofacial, o desenvolvimento da face, dos músculos, dos ossos da face, toda a questão da fala que tem o benefício ali da amamentação, né, dessa academia que a criança faz mamando. Redução nos riscos ali de desenvolver as doenças crônicas não transmissíveis, né, na vida adulta. E aí a gente se depara com índices alarmantes hoje de obesidade, né, de sobrepeso e obesidade na população. Então sim, essa criança vai estar mais protegida, fora de desenvolver diabetes, hipertensão, né, outras questões ali de doenças crônicas também, né. No QI, né, os estudos mostram hoje que crianças amamentadas, né, que recebem o leite humano têm impacto positivo no QI, então são pessoas mais inteligentes, né, e aí a gente pode fazer o link, que daqui a pouco são pessoas melhores sucedidas, inclusive, né, futuramente. E
leite materno é um alimento completaço, né? Então, toda a proporção que ele tem dos macro e micronutrientes, né, são adequados, não sobrecarrega os rins, diferente do leite de vaca, né? Diferente da fórmula que é feita com leite de vaca, é o leite que a indústria ele adapta, né? E que quando precisa tá ok, tá aí pra gente, né? Mas tem todo esse aporte, então, dos benefícios para o bebê e para a mãe também, né? A mãe sangra menos no pós-parto, então reduz ali a anemia, né? Os riscos de câncer de mama de uma mulher que amamenta, né? Reduzem bastante, câncer de mama, câncer de ovários ali também. Essa questão do vínculo, né? Mãe-bebê que se estabelece, porque não é nasce a criança, a mãe já sai amando, né? Acho que essa coisa também precisa ser muito falada, Esse né? romance precisa ser quebrado. Exato. Ele precisa ser relido, não quebrado, porque realmente existe a questão do afeto, a questão, né, da ligação da mãe com o filho, né, que segundo alguns filósofos aí diz que nem Deus entende. Mas essa questão ela é conseguida a duras penas, tá? É um processo, todo um processo que não é nem um pouquinho romântico. Por isso que eu digo, o romance precisa ser relido. Perfeito, é exatamente isso, eu concordo muito, porque, claro, a gente gesta, né, diferente do homem ali, né, do pai, enfim, não tem esse vínculo já desenvolvido desde o ventre, como a mulher tem, né, mas depois com toda a carga que vem também, esse amor é aprendido, ele é construído. Construção, é uma construção. Exato. As mulheres também têm essa questão da depressão pós-parto reduzida, as mães que amamentam, né? E a amamentação é prática, tá na temperatura ideal, tá sempre prontinho ali, né? A hora que quiser. E fora o impacto no meio ambiente também, né, Sérgio? Enfim, mas queria só dar uma passadinha, né, pelos benefícios ali para todas as partes, né, da amamentação. E, gente, assim, eu acho que a questão, né, Serginho, da gente capacitar os profissionais, para esse profissional lá da ponta tá apto a também ser rede de apoio dessa também família, ser rede de né? apoio, ser os puxadores da rede de apoio. Exato. Né? Tanto para falar todas essas questões, quanto para ir na técnica, né? Como que é a pega correta? Né? Como que é o posicionamento? Essa mãe, ela tá bem escorada, tá bem amparada ou tá com uma postura lá caída? Isso vai doer as costas também, né? Então gera um monte de questões aí. Então eu acho que o principal ali é a gente capacitar muito bem esse profissional para estar bem entendido sobre o manejo desses perrengues da amamentação, né? Vem a pojadura, e aí? Tem que massagear? Como é que faz essa massagem? Né? Tem que ordenhar, tem que tirar esse excesso de leite, que no início o corpo produz um monte, né? Porque não sabe quanto que o bebê vai precisar, a natureza é muito sábia, né? Então até acontecer a regulação da produção do leite ali, às vezes precisa ordenhar, muitas vezes precisa ordenhar, ordenha de alívio, né? Como é que faz essa ordenha? Esse profissional sabe fazer essa orientação? Né? Esse profissional está capacitado para isso? Esse profissional está empático para escutar esta mãe? Sim. Né? Eu diria o seguinte, para complementar para fechar a tua fala, a tua avaliação, como é que está essa questão do aleitamento materno agora, qual a mensagem que tu deixaria e assim fazendo uma comparação com tempos anteriores do bebê Johnson, do bebê Saúde, que faziam o estímulo ao consumo de fórmulas. Sim. Eu vejo com bons olhos, né? Eu acho que já está se falando muito sobre isso. Eu acho que desde a faculdade, assim, eu sou uma que saí da faculdade super romântica, né? Tem um peito, tem uma criança, o peito tem leite, a criança tá com fome, põe ali da net, né? Sai mamando. Só que não. Então, acho que quando eu vim para a realidade, principalmente aqui no município, que eu comecei a trabalhar com isso, eu vejo com bons olhos toda essa construção que é feita, porque hoje se fala e tem que se falar cada vez mais para desromantizar essa questão, que é perrengue, que tem muito perrengue que é
aparece e que tem técnicas para melhorar isso, para resolver isso. Então acho que a gente deu um grande pulo, sabe? E eu acho que parte da sensibilização profissional, a gente volta a falar dos profissionais que trabalham com isso. Então tem que ser profissionais afins do tema, tem que ser profissionais que se qualifiquem, né? Que consigam fazer todo esse manejo para oferecer o melhor para esse paciente. Então eu vejo com bons olhos, eu vejo que a preocupação em relação à amamentação está retornando mais forte, mas eu vejo também um contraponto a isso, porque a gente tem uma recomendação de amamentação exclusiva maravilhosa pelos órgãos de saúde, a OMS, o Ministério, de até 6 meses, que seja de forma exclusiva e complementada por 2 anos ou mais. E aí a gente tem uma licença de trabalho de profissionais de carteira assinada de 4 meses, que se não dá com de férias, dá 5. E o próximo? A gente sabe que dá para fazer, né? Ordenha, armazena, tarará, mas é bem complexo. É muito. Né? Quando a gente vem para a vida real como ela é, a coisa muda de figura. E aí a gente lida muito com autônomos, né? A gente tem muitos profissionais autônomos hoje que não tem nem os 4 meses, que lá com 1, 2 mesinhos no máximo da criança já está voltando a trabalhar. E aí a gente vê entrar a fórmula, né? Então, eu vejo assim que tem essa preocupação de melhorar essa questão, mas, né, por todos esses benefícios que o aleitamento materno traz, porém, tem isso que dá nos 2 lados da cara da gente, né, enquanto super incentivadores e estimuladores desse assunto, porque a vida como ela é, isso tem um impacto muito grande, né, no dia a dia. Então tá, eu agradeço a nutricionista Cristiane, né, pela sua disponibilidade, tá? E também como tutor de amamentação, né, a gente sempre tem, eu preferi que nós tivéssemos nesse capítulo a opinião de uma nutricionista, de uma colega, do que de repente eu viciar de alguma forma qualquer outro tipo de comentário que não fosse desejado. Muito bem, muito obrigado, Cristiane. Eu te agradeço pela oportunidade.